Boa noite mais uma vez aos irmãos que estão aqui no santuário e aos que estão em casa agora participando conosco também, irmãos e amigos. Nós desejamos a todos um bem-vindo e agradecemos desde já pela participação de cada um conosco neste culto. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, como assim nos diz a própria palavra de Deus. E também aqui no Salmo 29, versículos 1 e 2, assim nós encontramos um imperativo para nós, filhos de Deus. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adoremos, louvemos ao nosso Deus. E agora estaremos com o Ministério de Louvor, cantando 3 cânticos. No terceiro cântico, os irmãos que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas têm a oportunidade, assim, portanto, de trazê-los aqui à frente. E quem está em casa, querendo também contribuir com a nossa igreja, na obra do Senhor, os dados bancários estão aí no vídeo da igreja, portanto, fiquem à vontade também. Boa noite, irmãos. É um prazer, estar na casa do Senhor. E agora, para esse nosso período de louvor, vamos nos colocar de pé. Quem está feliz de estar na casa do Senhor hoje, diga amém. Glória a Deus. Nós vamos começar com o cântico Tá Decidido. E para começar, nós vamos fazer um treino. Vamos começar pelo refrão com vocês, só para vocês poderem se lembrar de quem nós somos. E no refrão canta bem assim: eu sou de Deus, separado do santo ofício, não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Vocês prestaram atenção? Nesse refrão, nós vamos cantar que nós somos de Deus e somos separados para o santo ofício. Aleluia! Aleluia. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz bem assim: Ninguém que se milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, nesse versículo está dizendo que nós temos um propósito, nós somos separados para o Senhor, para poder fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer e com a recompensa de um dia morarmos com Ele no céu, amém? Então, vamos louvar. Eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar e consagrar ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar e consagrar ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou fechar com Jesus e ser só de Deus. Vou santificar pra não me enganar com o banquete. E na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus, separado do santo ofício, não troco
decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar, me consagrar, ser um cristão. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou fechar com Jesus e ser só de Deus. Vou me santificar pra não me enganar com um banquete. Na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus separado. Santo ofício, não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que força tiveram pra vencer. Eu sou de Deus separado do santo ofício. Não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Aleluia. Amém. Vamos continuar adorando agora com ousado amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Declare: oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem perecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de inimigo foi, mas teu amor lutou por mim. E tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. sido tão bom. E tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem ver
as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Olha o que ele faz. E traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. E derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso pagar nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Aleluia. Esse amor é muito incrível, né, gente? E agora, para terminar esse período de louvor, os irmãos estão com a oportunidade de entregar os dízimos e ofertas. E vamos estar cantando Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer
hoje, outra obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode cantar isso com a gente, levantando suas mãos. Vamos! A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a glória e a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor seja dado ao Rei Jesus. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, podem vir aqui à frente também para este nosso momento de oração. Eu vou pedir ao nosso irmão Pedro Dias para estar aqui nos conduzindo a Deus em oração. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, aqui à frente agora, quem tem algo a agradecer, quem tem algum pedido a fazer, também em casa, quem quiser também nesta hora, tomando parte conosco em oração, vindo aqui à frente, os irmãos, os amigos, quem tem alguma gratidão, quem tem algum pedido. Só o motivo de nós termos vindo aqui à frente e termos dedicado o nosso dízimo, a nossa oferta, isso já é motivo de grande alegria. Então, oremos agora, colocando diante do Senhor cada pedido, cada gratidão que você tiver no seu coração. Amém. Amado Deus, que neste momento, Senhor, elevamos a nossa voz aos seus ouvidos, por gratidão pelo esse dia de vida, por tudo que passamos neste dia, Senhor. Só podemos agradecer, meu Deus, por estar neste momento em sua casa, juntamente com nossos irmãos, irmãs, amigos, pessoas que nessa noite tiraram o melhor tempo, Senhor, para estar na tua casa, para te glorificar, para te exaltar, para dar honras e glórias ao teu nome, Senhor. Queremos, neste momento, Senhor, de oração, se tiver um irmão nessa noite enfermo, Senhor meu Deus, que as tuas mãos poderosas alcancem esta vida, esta família, essa pessoa que está enferma, e possa, meu Deus, instantaneamente ser curada, Senhor, porque nós temos fé, nós acreditamos no Senhor. Assim como tantos outros problemas, dificuldades que estamos passando, o Senhor sempre está conosco. E nesse momento de oração também nós colocamos todos os pedidos de oração
aqueles irmãos que não estão conosco neste momento, mas estão nos seus lares, ou estão no seu trabalho, ou em outros lugares, nos seus afazeres. Visita também da mesma forma, Senhor. Os que estão no templo, Senhor meu Deus, ó Pai, que estão com seus pedidos de oração, aqueles irmãos que trouxeram o seu dízimo, a sua oferta, aquele que não pôde nessa noite, mas está doando o seu coração, o seu melhor nessa noite, eu creio que o Senhor está recebendo da mesma forma. Ó Senhor, queremos te honrar, te glorificar, te exaltar, e engrandecer o teu nome neste dia, porque mais um dia em nossa vida, Senhor, temos esse grande privilégio de estar na tua casa, te honrando, te glorificando, te exaltando. Então, Senhor, receba a nossa oração, o nosso pedido, o nosso agradecimento. Pedimos perdão pelas nossas falhas cometidas neste dia, palavras, atitudes, gestos, um olhar que não foi bem visto pela outra pessoa, Senhor, que nos perdoe, meu Pai, para que nós possamos estar com o nosso coração agora aberto, puro, Senhor, meu Deus, para receber a mensagem, que ela vai entrar em nosso coração de uma forma especial e diferente, porque nós viemos buscar algo do Senhor, e eu sei que o Senhor já está preparando o nosso coração, o nosso espírito, para que essa palavra ela venha de encontro, e nos dê uma semana vitoriosa, uma semana debaixo da tua vontade, do teu querer. Todo aquele e toda aquela, meu Deus, que está de joelhos dobrados, de em pé, deitada, seja a posição que estiver ligado no Senhor, já está tomando posse da vitória. Estamos tomando posse da vitória, Senhor, porque foi o melhor dia de nossa vida, é estar na tua presença neste exato momento. Receba, Senhor meu Deus, a nossa humilde oração, para a honra e a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos e amigos que participaram conosco nesta oração. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. Nós estaremos procedendo apenas a leitura de um versículo que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, versículo 34, aonde assim Jesus nos diz: chamando a si o povo, também com os seus discípulos, disse-lhes: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos dizer juntos. O pessoal que está em casa não consegue ouvir a voz de quem está aqui no santuário, porque o microfone só capta a voz de quem está aqui, bem pertinho dele, mas eu aqui escuto. E quem estiver em casa também pode citar conosco este versículo, versículo 34 de Marcos, capítulo 8, todos juntos, vamos lá? Chamando a si o povo, também com os seus discípulos, disse-lhes: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muito bem, este versículo nós encontramos uma forte referência nas palavras de Jesus à cruz. Há quem gosta de colecionar cruz ou cruzes. Há pessoas que têm até coleção de vários modelos de cruz ou de cruzes. Alguns gostam da cruz pendurada nas paredes de suas casas, outros gostam da cruz pendurada na parede do templo ou na fachada de um templo, de uma igreja, e há outros até que gostam também de colocar cruz como ornamento nas gargantilhas, nos brincos e nas pulseiras, talvez até pela sensação de conforto. Quem lembra de algum filme de terror, aonde o Conde Drácula, quem enfrentava, fazia o sinal da cruz, isso no Drácula de antigamente, né? Era só fazer o sinal da cruz, que o Drácula ia se desfarelando, virando pó, desaparecendo, ficava apavorado. Hoje até o Drácula está usando também gargantilha de cruz, nos filmes modernos, nos vídeos, né? Nos desenhos animados, mas a cruz, ela parece que para muita gente ela representa um certo conforto, ela é para dar essa sensação de conforto.
Parece que é um talismã, é um amuleto da sorte, é uma proteção. Mas será que é isso de fato que a cruz representa? Aqui, o que a cruz representa nas palavras de Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 34? O que nós vemos aqui nas palavras de Jesus sobre a cruz? Será que a cruz, nas palavras de Jesus, ela representa conforto ou ela representa compromisso? Ela representa proteção ou ela nos desafia a uma responsabilidade? Qual das duas coisas? Na palavra de Jesus, o que exatamente a cruz representa para nós? Nesse versículo 34 de Marcos capítulo 8, nas palavras de Jesus, há aqui um desafio. O desafio da cruz. E nós encontramos que Jesus, ele nos apresenta esse desafio. A cruz tem um desafio apresentado por Jesus Cristo. Nós não podemos perder o foco desta mensagem de Jesus. A cruz aqui nas palavras de Jesus, ela representa o nosso compromisso, e se não representa, deveria representar. Neste versículo, a cruz representa nosso compromisso com Cristo. Não há como ter compromisso com Cristo, para a gente começar a entender melhor. Não há como ter compromisso com Cristo e ao mesmo tempo alguma coisa no nosso coração ocupar espaço desse compromisso com Jesus. Não há como nós termos compromisso com Cristo e ao mesmo tempo alguma coisa quer ser prioridade em nossos corações. Ou então, às vezes, até nós achamos que temos como conciliar, compatibilizar as duas coisas, Jesus e mais alguém ou alguma coisa. Nós queremos assim, de uma certa forma, arrumar um jeitinho para que haja lugar para alguma coisa também de nosso interesse, de alguma coisa que nós encontramos dificuldades e nem pensamos em abrir mão dela ou de alguém. Mas a cruz aqui, portanto, representa compromisso com Cristo. Jesus falou certa ocasião, lá em Mateus também, quando ele fala: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, no mesmo contexto onde Jesus falou isso, Jesus disse que não há como agradarmos a Deus e aos prazeres terrenos ao mesmo tempo. Não há como agradarmos a Deus e a Mamon, que aqui representa os nossos interesses egoístas, os nossos desejos carnais, os nossos apegos às coisas materiais, sejam elas temporárias ou de longa duração, sejam elas simples ou algo que tenha custado muito caro para nós. Nós temos dificuldades para nos desapegarmos a muitas coisas, e coisas até que representaram muito trabalho, muito sacrifício, muito estudo, muito aperto em família, muita discussão, muitas horas, muita energia, mas também há coisas simples, como uma simples fotografia de repentemente, ou uma blusa, ou um par de calçados, ou uma pulseira. Às vezes não há nem mais como usar essas coisas, porque elas não resistem ao tempo, mas a gente faz questão de guardar em algum lugar, dentro de um envelope, ou numa redoma, numa proteção, para que aquilo possa durar por muito e muito tempo, de repente até durante os nossos anos de vida, para que pelo menos nós possamos ter o prazer de dizer para alguém: eu tenho isso aqui há tanto tempo, isso aqui quem me deu foi fulano, isso aqui eu ganhei quando participei disso e participei daquilo. Há pessoas que têm as suas paredes praticamente aonde nem a cor aparece, por conta de tantas coisas penduradas e o coração preso àquilo.
Então, aonde Jesus ele fala para nós em Mateus que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, é o mesmo contexto onde ele fala para que nós tomemos cuidado, porque embora tenhamos que buscar a Deus em primeiro lugar, mas em grande parte da nossa vida espiritual significa que nós temos que buscar a Deus e não pode ter nenhuma outra coisa, nem no cantinho do nosso coração, ali como estimação. Por mais que isso tenha um valor de repente sentimental, mas é ali que está o desafio da cruz. É ali que está a cruz que Jesus Cristo falou que é para você carregar. De repente, na minha realidade, é uma outra coisa completamente diferente, mas a motivação é a mesma, que me leva a ficar apegado. E eu tenho que me desapegar disso. Interessante, né? Carregar a cruz significa desapegar-se de alguma coisa. É o desafio que Jesus Cristo aqui nos apresenta em Marcos capítulo 8, versículo 34. E não um conforto, porque é desconfortável sim, nos desposarmos de coisas do velho homem, de coisas terrenas, passageiras e materiais. Então a cruz, ela representa nosso compromisso com Cristo. Não há como ter compromisso com Cristo e ao mesmo tempo dar lugar aos nossos desejos egoístas em nossas vidas. Os dois são incompatíveis. Nas palavras de Jesus, conforme vimos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir a Cristo, tem que tomar uma cruz. Por quê? Porque seguir a Cristo é compromisso pessoal com a cruz. Seguir a Cristo é compromisso pessoal com a cruz. Um compromisso para todos os filhos de Deus. E por que eu falo que é um compromisso para todos os filhos de Deus? Não sei se você já observou, mas parece que há um grupo seleto de filhos de Deus e há outros que estão em segundo plano, talvez porque acham que Deus assim os deseja, ou talvez porque essas próprias pessoas, elas assim se consideram. Como, por exemplo, orar? Não, orar, eu oro, mas quem tem que orar mesmo é o pastor, porque ele é o pastor da igreja. Eu leio a Bíblia, mas eu leio. Mas quem tem que ler a Bíblia mesmo, quem tem a obrigação é o pastor, porque ele é o pastor da igreja. E às vezes alguma pessoa pode até pensar assim, eu tenho que ter compromisso, tenho que dar um bom testemunho, eu tenho que corresponder aos ensinamentos da palavra de Deus, mas eu não sou ninguém não lá na igreja. Eu sou umzinho lá que fica sentado no último banco. Eu também sou muito jovem, eu ainda tenho que aproveitar bastante a vida. Às vezes eu cometo um deslize aqui, um deslize lá. Mas quem tem que ter compromisso mesmo é meu pai, porque afinal de contas, olha a idade dele, olha a idade minha. Ele é casado, ele tem compromisso com família e eu não tenho ainda. E assim parece que as pessoas vão se classificando. Algumas têm aquele dever de ter um compromisso estreito, pessoal com Jesus, com a cruz. O desafio da cruz de Jesus é só para alguns, mas para mim não. Porque afinal de contas eu sou de uma categoria um pouco mais inferior. Eu não tenho aquele peso, eu não tenho que responder, ninguém precisa saber nem que eu sou de Jesus, que eu pertenço à sua igreja. Eu estudo lá naquela escola tal e fico à vontade, porque ninguém nem sabe que eu sou membro de uma igreja. Então parece que é assim, o céu parece que é assim, um bairro onde tem um condomínio chique, com prédios com acabamento de primeiríssima qualidade. Então lá no primeiro andar, lá naquela parte mais luxuosa do apartamento, aí vão aqueles que estão lá mais de frente, que
aquele missionário, aquele evangelista, aquele diácono, aquela pessoa que lutou tanto, batalhou tanto, passou por tanta dificuldade na vida, mas eu não, eu posso morar lá no bairrozinho mesmo da baixa renda, lá na beira-rio, eu posso ficar lá naquela casinha, naquela choupana, desde que eu esteja no céu, estou tranquilo, a rua nem precisa ser asfaltada de ouro. Por incrível que pareça, eu já ouvi quem dissesse algo parecido. Olha, o importante é que eu vou para o céu. Se eu vou ficar lá no canil, perto do cachorrinho, lá no quintal da casa, já está de bom tamanho. Para mim o mais importante é isso. Meus irmãos, não existe isso. Jesus não foi preparar para nós, para uns ele fez uma mansão de ouro e para outros ele fez uma casinha simples lá na beira-rio. Jesus, ele não fez um loteamento chique, com uma segurança e um acabamento, uma coisa bem iluminada, e lá aonde ainda nem energia tem na rua, então lá é para outras pessoas. Não, não existe isso. Não há nenhuma base bíblica para isto. O céu é o lugar não só daqueles que receberam a Cristo como seu Salvador, mas o céu é lugar primeiramente dos arrependidos e daqueles que são obedientes. A Bíblia nos diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Nós aprendemos na escola bíblica dominical que a nossa vida com Deus temos dois momentos. Um é considerado um ato e o outro é considerado um processo. Um é considerado o nascimento e o outro é considerado o crescimento. Então, a conversão é um ato. No momento em que a pessoa se converte, no momento em que a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, a partir daquela hora, ela já tem direito à morada celestial. Tanto quanto um crente que tem aí 50 ou 60 anos de vida cristã. Ele não é mais, e nem aquela pessoa que acabou de se converter hoje é menos. Aquele ladrão na cruz, quando ele se converte, quando ele fala para Jesus: Senhor, lembras de mim quando entrares no teu reino? Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ali diante da cruz estavam vários discípulos, e que poderiam assim dizer para Jesus: mas Jesus, eu estou seguindo o Senhor no mínimo há 3 anos, estou nessa escola, subi ao monte com o Senhor, orei com o Senhor, jejuei com o Senhor, andei por várias ruas pregando a tua palavra, passei por muitos momentos difíceis contigo, abri mão da minha família, abri mão dos meus bens, abri mão de tudo para seguir-te, e este ladrão que acabou de se converter agora, ele vai ter o mesmo direito que eu tenho, então eu quero muito mais. Alguém então poderia pensar dessa maneira, mas é aí que está a questão. A conversão é um ato, é como uma criança que vem ao mundo, é dado luz a ela, e aí pronto, ela tem vida, ela está agora desfrutando daquilo que nós já estamos desfrutando e por termos nascido há mais tempo do que ela. Mas nós crescemos, aí é que entra o processo, e a Bíblia tem isso para nós como santificação. Aí é que está a questão. Nós aprendemos muito a questão de que a salvação, ela é adquirida no momento da conversão, porque a conversão é um ato, mas a Bíblia vai nos dizer que sem a santificação ninguém verá a Deus. E agora, como é que fica isto? Eu vou mais ou menos naquela linha, eu digo mais ou menos porque ainda estou fechando as minhas conclusões, porque tem uma linha de pensamento por parte dos pastores, eu estou aí, de que a santificação também ela é um ato, apesar de ser um processo de crescimento, mas ela é um ato, porque a partir do momento em que a pessoa está predisposta a seguir esse caminho da santificação, quem sabe quanto tempo ela vai ter de vida, quem sabe quanto tempo ela vai estar nesse processo aqui, só pertence a Deus. Mas a atitude que motiva quem está nesse processo de santificação
é a mesma atitude de quem quer estar nesse processo de santificação. A atitude daquele que está obedecendo às palavras de Jesus e já está há tempo nesse processo de obediência é a mesma atitude de quem se predispõe a dizer: eu quero obedecer. E talvez não tenha tido tanto tempo ou não terá tanto tempo de vida assim neste processo aqui na terra, mas Jesus olha é o coração, Jesus olha é a nossa atitude, e nem sempre nós seremos considerados por nossas ações, porque não teremos tempo suficiente para tantas ações. Mas no plano eterno de Deus, essas ações, como fruto desta atitude de querer obedecer, Deus já está levando em conta. Olha só que mistério tremendo. Olha só que coisa maravilhosa. Quanta coisa acontece nesse aspecto espiritual. Por isso que nós não podemos considerar apenas o nosso entendimento, aquilo que ouvimos e aquilo que vemos, porque está muito além de tudo isso o plano de Deus para as nossas vidas. Mas em uma coisa estejamos certos: esse compromisso pelo qual no qual Jesus nos desafia é um compromisso para todos os filhos de Deus, e não apenas alguns selecionados entre os filhos de Deus. Não é só você que tem que obedecer, o outro também tem que obedecer. Não é apenas o outro que tem que seguir por este caminho, seja ele, independente da faixa etária, quanto tempo tem de membro de igreja. Não tem dois Cristos para serem servidos, é um só. E algumas pessoas se acham, às vezes, assim, no direito, entre aspas, de que elas podem levar a vida cristã de qualquer jeito, porque só pelo fato de terem recebido a Cristo como seu Salvador, tudo para elas já está resolvido. Não, mas obedecer, deixa para o outro é que obedeça, o outro é que carregue a cruz. Eu quero um Jesus, mas um Jesus sem cruz. Eu quero um cristianismo, mas um cristianismo sem cruz. Não há como separar um do outro. Não há como separar Cristo da cruz. Quem quiser seguir a Cristo deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, porque a cruz é compromisso pessoal com Cristo e vice-versa. E o compromisso com Cristo representa o nosso compromisso também com Deus. O compromisso com a cruz representa o nosso comprometimento com Cristo. E o nosso comprometimento com Cristo determina o nosso comprometimento também com Deus. Não temos como chegar a Deus sem ter esse compromisso com Cristo e com a sua cruz. Em João capítulo 14, versículo 6, eu vou citar este versículo bem conhecido, mas para fazer uma aplicação dele também nesse contexto. Porque lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Cristo é o caminho, é a rota que nós devemos seguir para chegar a Deus. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Pois Jesus, ele diz: eu sou o caminho. E prosseguindo, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Cristo é a rota para nós chegarmos a Deus, e se nós temos que seguir os passos de Cristo para chegarmos a Deus, nós não podemos esquecer que os primeiros momentos de Jesus aqui na terra foi lá naquela manjedoura, quando ele assim nasceu, e depois ainda no colo foi carregado para o Egito
pelos seus pais, depois voltou do Egito e os seus pais foram morar às margens do mar da Galileia, e assim ele prossegue a sua jornada até chegar à maioridade, aos 30 anos de idade naquele tempo, e cerca de 3 anos, portanto, ele exerce o seu ministério juntamente com seus discípulos, percorrendo vários lugares, pregando a palavra, e a última rota de Jesus em direção a Jerusalém, saiu de lá depois para ser carregado para o Calvário. E a Bíblia diz que nós temos que seguir os passos de Cristo. E quando ele foi carregado para o Calvário, ao 3º dia, depois dele ser sepultado por ter morrido na cruz, ele conviveu ainda por cerca de 40 dias com seus discípulos. E 40 dias depois, aproximadamente, ele sobe aos céus e deixando essa última palavra para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se nós tomarmos, portanto, esse percurso de vida de Jesus aqui na terra, na rota tem uma cruz, bem no finalzinho das últimas caminhadas dele, mas na rota tem uma cruz. E como a Bíblia nos ensina que nós devemos seguir os passos de Cristo, nós não temos como ignorar a cruz por onde Jesus passou. Se nós temos que seguir o passo dele, então nessa rota há uma cruz. Jesus, ele fala: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho através de Jesus tem na rota o compromisso também com a cruz, até para os que se consideram entre os piores pecadores. É uma responsabilidade, é um compromisso que aqui nos são apresentados como desafio, sim, mas é um compromisso que também é um privilégio. E é um privilégio também para todos, até para aqueles que se consideram entre os piores pecadores. Compromisso com Cristo inclui também nosso tempo, inclui também comprometer nossos talentos, inclui também comprometer nossas finanças, inclui também comprometer o nosso tempo, inclui toda a nossa vida, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, e às vezes nós somos seletivos. Você já viu aquela brincadeira daquelas duas crianças que vão, uma vai pegar um pacotinho de bala, aí vai separar e tem várias balas ali com vários sabores. Então aquele que é maiorzinho quer ser o mais esperto e ele vê que tem aqueles sabores assim que são mais cobiçados, ele tem a preferência dele, ele se aproveita porque é ele que está enfiando a mão na sacola. Então ele diz assim: essa bala é minha, essa daí é sua. Essa aqui, essas duas são minhas e essa aqui é sua. Deixa eu ver aqui, essas 3 aqui também são minhas e essa aqui é sua. Então a pessoa é seletiva na hora de dividir. Aquele mais velho é seletivo. Ele tem algumas com as quais ele quer ficar para ele e a outra ele entrega para outra pessoa. Você já reparou que tem muitos de nós fazendo isso? Nós às vezes fazemos isso com Jesus. Nós queremos um compromisso com a cruz, mas que cruz é essa? Parece que nós estamos serrando a cruz, diminuindo essa cruz, porque cortamos em vários pedaços. Chegamos para Jesus e dizemos assim: Jesus, olha, eu quero compromisso contigo, mas não é 100% não, então faz o seguinte, deixa essa parte aqui comigo, toma essa parte aqui para você. Tenha compromisso aqui contigo nessa, mas eu vou ficar com esta outra aqui para mim. Essa aqui é mais gostosa, essa aqui é mais saborosa. Essa aqui fica melhor para eu fazer com ela aquilo que eu bem entender. Então 2 para você, Jesus, 3 para mim. 1 para você, Jesus, e 1 para mim. Quando na verdade é para darmos a sacola todinha de balas para Jesus. Jesus, toma na tua mão e dividas como tu achares que deva ser dividido. Porque às vezes nós queremos carregar a cruz, mas cerramos parte dessa cruz que representa nosso tempo. Por que eu tenho que estar nos cultos de oração? Por que eu tenho que estar na escola bíblica dominical? Por que eu tenho que sair para os cultos na rua? Por que eu tenho que sair para fazer evangelismo?
Ah, mas eu sei tocar muito bem, eu sei cantar muito bem, eu posso ajudar a igreja de muitas maneiras, mas dar o meu dízimo de maneira alguma, como se o dízimo fosse meu. Porque na verdade 100% de tudo que eu tenho é de Deus. Eu vim para este mundo sem trazer nada e vou sair daqui também sem carregar nada. Nem a roupa vou carregar comigo, nem o meu corpo vai comigo. E nem o meu nome também vai comigo, porque no dia que eu entrar no céu, Jesus Cristo disse que já tem um nome novo lá para mim, preparado, numa pedra preciosa. Nem isto eu vou carregar. E às vezes nós fazemos isto com Cristo, fazemos uma barganha com Cristo, mas compromisso com Cristo inclui tudo o que somos e tudo o que temos. E pode parecer que estamos perdendo, mas Jesus falou: aquele que não perder por amor a mim, não é digno de mim. E ele ainda diz: e acrescentarei 100 vezes mais. E às vezes nós dizemos que cremos nele, mas duvidamos disto, porque não fazemos isto com medo de perder alguma coisa. Compromisso com Cristo inclui nosso tempo também, nossos talentos, nossas finanças, nossa energia, nosso tempo, aonde ali está incluído tudo aquilo que nós sentimos, toda a força, toda a energia, todo o nosso pensamento e por aí afora. Porque a cruz requer negarmos a nós mesmos. Não há lugar para Cristo se não houver lugar no nosso coração para compromisso também com a cruz. Na cruz não há lugar para Cristo e para os nossos desejos carnais, o nosso egoísmo ao mesmo tempo. Lembra do episódio do jovem rico que chegou a Jesus Cristo para querer saber o que ele poderia fazer para segui-lo? E Jesus percebeu que aquele jovem, ele teria que fazer uma escolha. Ele teria que escolher ou seguir a Cristo ou toda a sua riqueza, os seus bens. Ele teria que escolher entre um e outro. Aquele jovem, na verdade, Jesus percebeu o que no primeiro momento nós não percebemos. Isso está lá em Mateus capítulo 19. Jesus percebeu que aquele jovem, ele queria dar um jeitinho. Ele estava até muito bem intencionado, ele era até muito bonzinho. Ele queria seguir a Cristo, mas dando um jeitinho de manter os seus bens ainda debaixo do seu domínio. Há algum pecado em a pessoa ter bens? Há algum pecado em a pessoa ser rico? Há algum pecado em a pessoa ter dinheiro? Tem gente que diz assim: o dinheiro é a raiz para todas as espécies de males. Não, meu irmão, o dinheiro não é de maneira alguma, pode estar na sua Bíblia, mas na minha não. O dinheiro não é a raiz para todas as espécies de males. Na minha Bíblia está escrito da seguinte maneira: o amor ao dinheiro. O problema não está com o dinheiro, é o amor que eu sinto ao dinheiro. Então, o problema não está na riqueza, mas o amor que eu tenho à riqueza. O problema não está nas coisas que Deus me deu, enquanto assim eu vivermos neste mundo, desfrutando do meu trabalho, da minha inteligência, da minha honestidade. Não há problema nenhum nisto. O problema está no amor que eu posso ter a isto. E Jesus percebeu que aquele jovem, portanto, ele tinha mesmo a vontade de seguir a Cristo, mas Jesus percebeu que havia algo diferente nele. O amor dele às coisas que ele possuía, às riquezas, aos bens que ele possuía, era um amor que estava acima do amor de Jesus. Então, aonde Jesus fala para ele, conforme nós podemos conferir lá em Mateus capítulo 19, versículos 21 e 22, Jesus fala para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus, na verdade, confronta aquele jovem com aquilo que estava no coração dele, nem ele mexia no assunto.
Mas Jesus estava ali trazendo à tona algo que estava lá no interior do coração daquele jovem. Jesus o desmascarou naquele momento. Porque no coração daquele jovem, Jesus percebeu que ele queria mais os seus bens do que ter compromisso com Cristo. E entre o seu egoísmo e Cristo, infelizmente, o egoísmo ganhou no coração daquele jovem. O egoísmo governou as decisões daquele jovem. Por isso, ele não conseguia priorizar a Cristo. Essa seria a cruz daquele jovem. Mas ele não quis compromisso com a cruz, não quis compromisso com ela. Qual é a sua cruz? Qual é a minha cruz? A que ou a quem nós somos tão apegados? Se tivéssemos que abrir mão agora nesta hora, desafiados conforme aquele jovem foi, o que viria à tona do nosso coração? Então a cruz representa nosso compromisso com Cristo. E a cruz também representa nosso compromisso com Cristo, mas um compromisso voluntário. É um compromisso voluntário. Voluntário porque Jesus nunca nos forçará a tomarmos essa decisão de pegarmos a cruz e segui-lo. Lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, através do profeta, a palavra de Deus assim já nos diz: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E é dentro deste mesmo princípio que em João capítulo 16, versículo 8, Jesus vai dizer para nós que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos convence da justiça e do juízo, e se dermos ouvido, estaremos assim tomando a nossa decisão pessoal, voluntária. Ninguém pode tomar essa decisão por outro, porque é pelo Espírito de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações, porque é Ele que nos convence também dessa cruz, é Ele que nos convence também dessa decisão que nós devemos tomar, e uma decisão voluntária, conforme diz o Salmo 95, versículo 8, não endureçais os vossos corações. Ou seja, nós não podemos endurecer nossos corações a esse compromisso, onde a decisão é nossa, é uma decisão nossa e não de Cristo. Cada um é que precisa carregar sua própria cruz, por livre e espontânea vontade. Ninguém forçou Jesus Cristo a ir naquele dia, o dia que seria a sua última ida a Jerusalém. Ele sabia que seria a última ida dele a Jerusalém. Ninguém forçou Jesus Cristo a ir a Jerusalém sabendo que de lá só sairia carregando uma cruz. Ele foi porque quis. No Getsêmani, quando ele orava e pedia a Deus: se possível for, afastas de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Ele foi voluntário. Ele foi sabendo que aguardava por ele. Ele poderia ter buscado outro caminho, poderia deixar para voltar outra ocasião, mas ele se submeteu a essa condição voluntariamente. Nós não podemos endurecer nossos corações. Jesus espera de nós também isso, que cada um carregue a sua própria cruz por livre e espontânea vontade, por amor a Ele. Por isso que Ele disse: tome a sua cruz, e não falou tome a cruz dele. É muito fácil carregar às vezes até a cruz de outra pessoa. Simão, quando Jesus estava em direção ao Calvário, ele foi abordado por um soldado para que carregasse o restante do percurso, a cruz de Cristo. De repente, para Simão não foi tão difícil, sabe por causa de quê? Por uma questão óbvia: eu estou carregando isso daqui, essa cruz pesada,
mas quando chegar lá, pelo menos de uma coisa eu estou livre. Não sou eu que vou ser crucificado nela. É como se alguém estivesse carregando um caixão, está triste porque tem uma pessoa morta ali. Eu estou muito triste carregando esse caixão. Contudo, lá na hora de ser sepultado, não sou eu, é quem está aqui dentro desse caixão. Então você imagina uma pessoa carregando a própria cruz, sabendo que é ela que vai ser crucificada. Então Jesus não falou para mim: olha, Josué, carregue a cruz da Jaciara. Eu não posso fazer isso. Seria cômodo para mim carregar a cruz dela, porque lá no final quem vai ser pregada vai ser ela, entre aspas. Jesus, portanto, ele diz: tome a sua cruz. Ninguém deve tomar sua cruz por insistência do pregador. Ninguém deve tomar sua cruz porque foi forçado a subir ao altar. Ninguém deve tomar sua cruz porque foi manipulado por um pregador convincente, insistente. Ninguém deve tomar a sua cruz porque foi manipulado também pela palavra de um amigo bem intencionado. Ninguém deve tomar sua cruz por imposição da mãe ou imposição do pai. Cada um é responsável pelo seu próprio compromisso, porque Jesus quer um compromisso voluntário. Jesus quer um compromisso voluntário, porque nesse compromisso não há garantia nenhuma de que encontraremos facilidades. Pelo contrário, nesse compromisso, constantemente encontraremos muitas dificuldades. Seremos desafiados, e desde já somos desafiados a passar por dificuldades. O compromisso voluntário é o caminho da vitória, mas um caminho que tem como rota passar pela cruz. A cruz na qual somos convidados, não porque ela é linda, conforme muitos gostam de colecionar cruzes ou cruz, e dizer que cruz linda, ou então porque essa cruz é de ouro, ou porque essa cruz ela é ornamental, mas por representar o nosso compromisso de amor a Deus e ao próximo. Esse é o desafio da cruz. Seguirmos os passos de Cristo, pois assim ele diz: siga-me. Neste versículo de Marcos capítulo 8, versículo 34, a última palavra de Jesus é: siga-me, siga-me. Para chegarmos a Deus não há outro caminho. Para pensar comigo, reflita sobre isto. Não há outro caminho para chegarmos a Deus. Para chegarmos a Deus, temos que seguir os passos de Cristo. E reflita comigo: seguir os passos de Cristo é também passar pela cruz. Porque lá no Calvário ficaram suas últimas pegadas. Os nossos desejos carnais estarão sempre, ao mesmo tempo, querendo nos levar a outra direção. Uma direção oposta a Deus. Quando nós nos conscientizamos de que para chegarmos a Deus temos que passar também pela cruz, então é isso que vai acontecer. Receberemos pressão o tempo todo dos nossos desejos carnais. Procure outra direção. E com certeza, a outra direção sempre será oposta a Deus. A outra direção nunca nos levará a Deus. Não há como chegarmos a Deus sem passarmos pela cruz. Porque seguir os passos de Cristo é também passar pela cruz. Outro caminho, outra direção que não nos leve a passar pela cruz é uma direção oposta à de Deus. Quanto a isso, lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, nos chama a atenção, dizendo assim, olha, em outras palavras, preste atenção: há um caminho que ao homem parece perfeito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amargo
ou amargos como a morte. Portanto, a cruz sempre nos desafiará. Mas para chegarmos ao nosso destino final com Deus, não há atalhos, não há como cortar caminhos. Nós vivemos num tempo onde as pessoas elas estão tão apegadas aos desejos, há uma liberdade de você poder fazer o que quer, que você está livre para desfrutar de tudo e não se deixe ficar presas. É isso que é dito às pessoas. Há doutrinas, há ensinamentos, as pessoas se sentem aprisionadas. Mas você já percebeu que também nunca houve um tempo onde se ouviu falar tanto de morte, de mortes prematuras, de tantos jovens? Eu não quero ser pessimista, eu não quero ser funesto, mas eu já tenho alguns anos de ministério para poder dizer o seguinte: eu nunca celebrei tanto culto fúnebre e nunca participei de tanto velório de pessoas com no máximo 30 anos. Antigamente a gente passava em frente a uma casa funerária, antigamente a gente passava em frente a um velório, a gente ia lá, já estava imaginando encontrar um adulto, uma pessoa idosa. Mas como tem morrido tantas pessoas jovens, tantas pessoas jovens. A preocupação, às vezes, que bate na gente é que se daqui a alguns anos nós vamos encontrar alguns idosos. Parece que as pessoas não estão nem mais chegando à idade avançada, apesar de um tempo assim, de tanto desenvolvimento da ciência, onde a ciência está podendo dar longevidade para as pessoas, mas as pessoas morrendo tão prematuramente. Essa ideia de que as pessoas elas podem desfrutar liberdade para fazerem o que querem, sendo que estão na direção oposta a Deus. Até isso está acontecendo. A cruz ela sempre nos desafiará, mas para chegarmos a Deus, o nosso destino final, temos que passar pela cruz e vale a pena. Ela é a nossa vitória. Não há outra fórmula. Tome a sua decisão agora. Receba a Cristo e ande comprometido com Ele, carregando a sua cruz. Que Deus assim possa nos abençoar, em nome de Jesus. Ministério de Louvor. Amém. Vamos nos colocar de pé. Nas palmas. Cruz eu vou teu sofrer participar, obra vou cantar, teu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor.
da vida, de graça recebi. Por sua cruz, a morte me livrou, trouxe pra vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Nós agradecemos a todos, que todos tenham uma semana abençoada, e quem está hoje aqui conosco como convidado ou convidada, estão convidados a ficarem, a permanecerem aqui conosco na Igreja Batista Nova Brasília. Os amigos, os irmãos em casa também, no mesmo sentido, nós agradecemos a participação de cada um. Oremos nesta hora, que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e por todo sempre. Amém.